em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Olá, meus queridos irmãos e as queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus possa reinar em nossos corações. Neste domingo estou passando para convidá-lo a orar. Estou convidando a deixar tudo no altar, que é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, aquele que venceu a morte. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, o nosso ser precisa ser preenchido e controlado por Deus. Senão, não iremos muito longe. Então é somente quando tudo perante o Senhor estiver e quando Ele controlar todo o nosso ser, só então vamos ver que o Senhor tem poder quando tudo deixarmos no altar. Eu quero neste dia colocar diante de Deus a sua vida e a minha também. Preciso colocar a minha vida a cada dia no altar de Deus. Mas muitas pessoas têm falado comigo, muitas pessoas têm entrado em contato com o missionário e pedido a sua ajuda de oração. Tenho orado ao telefone, rezado ao telefone por muitas pessoas. Agora há pouco estava preparando-me para fazer esta gravação. Hoje, domingo, estou fazendo esta gravação 11h30 da manhã. Ainda agora há pouco, já aqui na Capela do Santíssimo, aqui no Projeto Maria Santíssima, em Volta Redonda, eu recebi uma ligação de governador Valadares. Orei ao telefone por essa pessoa, por essa família, porque ela estava representando a sua família, o seu marido que está num outro estado trabalhando. Então são várias pessoas. Tenho visitado algumas pessoas dentro do possível, porque algumas limitações estão presentes e não podemos agir como gostaríamos. Tá? Quero inclusive dizer que o missionário Sidney não foi proibido de visitar os hospitais. Isso não aconteceu.
Eu estou livre para visitar as pessoas que já visitam. Muitas pessoas sabem da missão, o trabalho que a gente faz. Muitas pessoas. Por sinal, aproveito para justificar por que tirei a barba. Está sendo dolorido para mim, tá bom? Eu não tirei a barba porque queria tirar a barba, mas eu fui convidado para fazer uma visita particular em um hospital, né? Especificamente para visitar uma pessoa, e lá chegando, pediram-me que eu devia tirar a barba. Entrei, fiz a visita, mas quando cheguei em casa, eu então fiz essa asepsia, tirei a barba, apesar que a minha barba não estava suja não, tá? Eu a lavo, tá bom? Eu mantenho a higiene, creio que quase a maioria das pessoas que tem barba, né, fazem a sua higiene pessoal, e a minha estava sendo feita. Diz a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, a minha mãe sempre falava isso, e sempre fala, quando estávamos diretamente no seu poder, né, que fazíamos coisa errada diante das suas ordens, ela dizia, olha, é um texto bíblico, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, mas aquilo era quase que um dizer popular que estava nos lábios dela, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se as autoridades competentes estão pedindo para que isso seja feito, então eu tirei a minha barba para que possamos fazer as visitas. Claro que não estamos fazendo as visitas como antigamente, não é dessa forma, porém o missionário está aqui disponível, porque, queridos irmãos, fora o coronavírus, existem pessoas que estão enfrentando outras patologias, que estão internadas, pessoas que estão na UI, estão na UTI. Há muitos pacientes que lá estão por outras patologias, por outras situações, por outras circunstâncias. Pessoas que precisam da nossa visita, da nossa atenção. Eu, como missionário, não posso fechar-me para essas pessoas. Eu sei que o risco é grande que estamos enfrentando, eu tenho consciência disso. Estou tendo as precauções devidas, mas também não podemos deixar os nossos irmãos lá sem assistência. Tenho ido a muitas casas, visitando pessoas que estão doentes, que estão precisando do nosso apoio espiritual, estão precisando da palavra de Deus, estão precisando da oração. E nós, como missionários, como missionárias, precisamos levar Jesus. Repito-me, vamos tomar as precauções devidas, tudo o que é necessário fazer, mas não vamos deixar de ser Jesus, não vamos deixar de enfrentar as cercas de espinhos para socorrer muitas ovelhas de Jesus. Os nossos ombros precisam ser os ombros do bom pastor. As nossas mãos, os nossos pés precisam ser mãos e pés de Jesus, o bom pastor, que vão atrás. Queridos irmãos, o sofrimento que as pessoas estão enfrentando hoje, em função desse vírus, meu Deus, as pessoas estão em pânico, nós não temos consciência do desespero que muitas pessoas estão enfrentando, e nós, como cristãos, não podemos ser como aqueles que não têm esperança. Por sinal, hoje a palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, do 8 ao 14, a segunda leitura, São Paulo está dizendo para nós, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, neste momento, queridos irmãos, em que o pânico está tomando conta, neste momento em que muitas pessoas estão desorientadas, estão sem rumo, sem direção, nós somos filhos da luz.
Por sinal, é o tema deste domingo, a luz. Domingo passado nós tivemos como tema a água. Este domingo é a luz. Coisas importantíssimas, a luz, a água. Nesta quaresma, neste período quaresmal, a igreja está trazendo para nós nestes 40 dias. Queridos irmãos, nós não iremos iniciar 40 dias de oração. Quarta-feira de cinzas, nós começamos 40 dias de oração, de jejum, de penitência, de caridade. Então, neste período de oração, que está coincidindo com esta quarentena, que a sociedade está vivendo, em função de um vírus. A igreja vive os seus 40 dias anualmente, não em função de um vírus que está se demonstrando perigoso, está se demonstrando letal. Porque se tantos óbitos estão acontecendo em função dele, de alguma forma ele é letal, de alguma forma ele atinge o sistema imunológico fraco e leva a óbito. Então, neste aspecto, ele também é letal. Então, a igreja vive a quaresma, 40 dias, não em função de um vírus, mas em função da palavra de Deus. Esta prática da igreja, desde o ano 150 da era cristã, nós já temos indícios disto que hoje a igreja chama de quaresma. Desta forma, os desdobramentos foram acontecendo. E hoje nós temos esta quaresma do jeito que é. Então, semana passada nós tivemos o tema da água. Jesus é a fonte da água viva, né? Jesus encontrou-se com aquela mulher lá na fonte de Jacó, lá na região de Samaria. Foi uma parada estratégica, a parada de Jesus, porque Samaria era considerado um lugar de exclusão, era um tipo de deserto. E Jesus atravessou a Samaria, aquele lugar de exclusão, aquele lugar excludente. Por sinal, quando se queria ofender a nacionalidade de alguém naquela época, bastava dizer que aquela pessoa era samaritana, aquele alguém era um samaritano. Era um povo que não havia uma ligação, uma afinidade com os judeus de Jerusalém, né? Da região da Judéia. Mas Jesus propositalmente e estrategicamente atravessou a Samaria, porque ele sabia que naquela região, mesmo que ali estivesse a fonte de Jacó, haviam pessoas sedentas, como aquela mulher que lá estava. Era uma mulher sedenta. Ela tinha tido 5 maridos, e o atual que com ela vivia não era seu marido. Então Jesus sabia que mesmo naquela região, havendo e estando ali a fonte de Jacó, era um povo sedento, era um povo que era deixado de lado, era um povo que era recriminado, era um lugar que fazia fronteiras com países pagãos. E esta era uma das razões porque era um povo que tinha relação com aqueles outros povos. Então os judeus da Judéia, eles viam-nos como pessoas impuras, como pessoas imundas, como pessoas indignas de um relacionamento saudável. Havia um preconceito muito grande. Então Jesus sabia da sede que havia naquelas pessoas e ele aproxima-se daquela mulher. É importante, queridos irmãos, quando Jesus falou para aquela mulher: tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Mas na frente o texto vai dizer que Jesus ficou naquele lugar ainda 2 dias. 5 com 2 são 7.
a libertação, a sede humana, ela só é saciada quando os 5 da humanidade, preste atenção, quando os 5 do homem, quando os 5 das nossas buscas, das portas que nós batemos, eles se encontram com o 2 de Jesus, com o 2 de Deus, que forma o 7. Aquela mulher tinha encontrado, tinha casado-se 5 vezes, e ela tinha mais 6. É o número do homem, é o número do ser humano, o ser humano incompleto, o ser humano que não realiza-se, mesmo casando-se com quantas mulheres queira casar, mesmo tendo todos os filhos que queira ter, mesmo que tenha tido todos os maridos, que pense nos quais encontrar a realização para a sua vida. Não encontrou, e o que agora tens não é teu marido. O 6. Somente quando esse 6 encontra-se com o 7. Falta 1. A mulher teve 5 maridos. Jesus passou mais 2 dias naquela região. A mulher teve 5 maridos e o que agora tinha não era seu marido. 6. O número da indigência, o número do fracasso. Então é quando encontramos este 7, quando a nossa vida deixa de ser o 6 para ser o 7. Quando deixamos de viver para que Cristo viva na nossa vida, é o nosso encontro com Jesus Cristo, a fonte de água viva, que mata todas as sedes da nossa história. Foi o que aconteceu no deserto. O povo caminha 40 anos no deserto. Queridos, o deserto traz descontentamentos, o deserto traz revolta, o deserto traz desistências, o deserto traz murmuração. As pessoas revoltaram-se contra Deus e contra aqueles que Deus escolheu para serem os seus representantes na terra. O povo murmurou e revoltou-se contra Deus e contra Moisés, que era o líder escolhido por Deus para guiar o seu povo na terra. Uma dessas revoltas, por isso estou dizendo, domingo passado o tema foi a água. Na primeira leitura, uma dessas revoltas que aconteceu no meio do povo de Deus foi causado pelo quê? Pela água, pela falta de água. Mas Deus é um Deus cheio de amor, que vem ao nosso encontro. Mesmo conhecendo as nossas murmurações, as nossas revoltas, as nossas desistências, Ele vem ao nosso encontro. E Ele manda que Moisés tire água da pedra, água da rocha. Tirar água da pedra significa uma expressão que quer dizer que para Deus nada é impossível. E é o que vai acontecer neste momento que estamos vivendo, queridos irmãos. Para Deus nada há impossível. Deus vai tirar água da pedra na nossa vida, na nossa casa? Leila, minha irmã, Deus vai tirar água da pedra aí na tua família, não tenha dúvida disso. O nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele disse para Moisés tirar água da pedra para que o povo bebesse. Deus está usando você para que você toque na pedra e tire água da pedra, para que uma multidão possa tomar dessa água, matar a sua sede. A falta de água é sinal de que a caminhada acabou, parou. Não temos como ir muito longe sem água, é o combustível para a nossa caminhada. Jesus é essa água essencial na nossa vida, queridos irmãos e queridas irmãs. Sem Jesus não vamos longe. Sem essa fonte, esse manancial de água viva, do qual precisamos tomar, não iremos longe. Sem Jesus, não iremos longe diante desta crise que estamos vivendo. É por isso que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz.
Neste domingo, a palavra de Deus está exortando-nos a ser luz. Jesus é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Não podemos andar nas trevas, queridos irmãos. E é o que está acontecendo hoje com muitos cristãos. Parece que estão nas trevas, parece que não têm esperança, estão colocando a matéria acima de tudo. É interessante observarmos a palavra de Deus hoje. No Evangelho, Jesus faz lodo e unge os olhos daquele homem cego, e ele irá restituir a visão. Precisamos ter a nossa visão restituída hoje, queridos irmãos. Assim como o povo de Israel, na primeira leitura, vamos ver neste domingo, estava numa escuridão por causa do rei Saul, que estava caminhando uma trilha que não era o caminho que Deus estabeleceu para o seu povo. Deus mandou Samuel ungir um dos filhos de Jessé, o menor. Ele nem estava presente na casa. Passaram pela frente de Samuel aqueles lindos homens, filhos de Jessé, e Deus disse: não é nenhum deles. Embora Samuel pensasse que algum daqueles seriam, porque eram homens corpulentos, homens grandes, homens que eram notáveis de longe. Mas Deus diz: não é dessa forma. Eu não olho dessa forma, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Então, queridos irmãos, assim como Deus mandou Samuel ungir um rei para Israel, naquele momento de crise, naquele momento que Israel estava vivendo uma escuridão, porque os próprios governantes estavam trilhando um caminho distante da trilha que Deus havia estabelecido para ele. Hoje no Evangelho, Jesus vem e toca, unge os olhos daquele cego para que a sua visão abra. E São Paulo, na segunda leitura, diz para nós: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, então andai como filhos da luz. Neste momento de trevas, queridos irmãos, neste momento de escuridão, neste momento de tensão, vamos colocar tudo diante do altar de Deus. Vamos andar como filhos da luz, vamos tomar todas as medidas necessárias, vamos preservar o nosso corpo, templo do Espírito Santo. Vamos fazer o que as autoridades estão pedindo, autoridades competentes, os médicos, os especialistas, os governantes que estão sendo orientados por profissionais da saúde. Mas não esqueçamos que somos cristãos, que somos filhos da luz e devemos andar como filhos da luz. Muitas pessoas estão vendo em nós, estão querendo ver a luz de Deus na nossa vida. Precisamos ser luz do mundo para tantas pessoas. Muitas pessoas estão morrendo, irmãos. Não é do coronavírus. Todos os dias tem óbitos. E eu sou convidado para fazer as orações, as cerimônias fúnebres. E tenho ido, preciso estar ao lado dessa família que está perdendo um ente querido. Precisamos tomar as medidas necessárias. E uma coisa é certa: a proteção de Deus, ela está acima de qualquer outra proteção. Eu sei que Deus já está agindo, Deus, a grande luz do mundo, está derramando-se sobre nós, para que nós saibamos como agir neste momento de dificuldade. Que Maria Santíssima interceda por nós. Ela que colocou a sua vida no altar. Ela que não vivia, era Cristo que vivia na vida dela. Se São Paulo chegou a dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Por sinal, São Paulo chegou a uma época da sua vida que ele disse: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Maria não chegou a esse tempo, porque tudo na vida dela era Cristo, desde o seu nascer, desde os seus primeiros momentos no horizonte da história humana, na sua existência, foi um viver para Deus. Achastes graça diante de Deus.
Antes de Jesus, na vida dela, Maria já tinha uma vida em Deus. Deus vivia na sua vida, ela achou graça diante de Deus. E quando ela teve que gestar, carregar o Cristo no seu ventre, por obra do Espírito Santo, aí então, que literalmente ela viveu a vida do Cristo, ou melhor, era o Cristo vivendo através dela. Imagine estas palavras de São Paulo nos lábios de Nossa Senhora. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu nunca vivi, foi sempre Deus que viveu em mim. Foi sempre Cristo que viveu em mim, foi sempre o Espírito Santo que viveu em mim. Então ela, que colocou a sua vida no altar, ela que tudo na sua vida colocou diante de Deus, que ela seja o nosso grande referencial, de alguém que deixou-se banhar pela luz de Deus, pela luz do Espírito Santo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Se teve alguém que se deixou iluminar, guiar por essa luz de Jesus, esse alguém foi Nossa Senhora. Então que ela ajude-nos nesta caminhada de tensão, nesta caminhada de dor, nesta caminhada de cisão. Quantos quantos sepultamentos que as pessoas não estão indo. 4, 5 pessoas. Está acontecendo isso, queridos? Eu tenho testemunhado isso. As pessoas não querem se aglomerar. Aquela pessoa amada e querida está sendo deixada lá para que alguma alma caridosa faça uma oração, ajude a levar. As pessoas estão uma tensão geral. Nossa Senhora, interceda por cada um de nós. E vamos também nós viver como filhos da luz. Desça sobre nós a bênção deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.